Hoje eu quero estudar com você o tempo que nos resta, vai ser uma aula mais curta, por causa do nosso horário e da programação especial. Mas abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós estamos estudando acerca da igreja. O tema da nossa revista é a Igreja Complicada, né? E é o estudo bíblico na carta de Paulo aos Coríntios. E chegou então no capítulo 12, um dos capítulos mais importantes da carta aos Coríntios, porque ele trata de um assunto muito atual, que é a questão dos dons espirituais. Um assunto que às vezes tem gerado muitas dúvidas, e nós queremos hoje, pelo menos de forma geral, pensar um pouco e meditar um pouco sobre essa questão dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, eu vou ler o texto de 1 até o verso 11, e você acompanha aí prestando muita atenção nesse texto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Só até aí, depois vamos pegar outros textos também, mas por enquanto até aí. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudar a palavra, e nós suplicamos que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, falar ao nosso coração, nos fazer compreender a Tua vontade, a Tua palavra, a fim de que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, depois que Paulo escreve isso aqui, os versos 12 em diante, Paulo vai falar acerca da unidade orgânica da igreja. Nós somos um só corpo. Mas antes de entrar no texto, vamos pensar um pouquinho nessa questão de dons. Qual é o seu dom? Alguém aqui já identificou, pastor, o meu dom é esse tal? Você já identificou o seu dom? Não? Ninguém? Qual é o dom que a igreja, vocês acham que eu tenho? Eu, Saulo. Palavra, sabedoria, liderança. Qual foi, dona Norma? Pastoreio. Oxe, mas eu tenho dom pra caramba, hein? Nem eu sabia disso tudo. E o pastor Carlos? Sorriso. É o dom mais evidente do pastor. Esse não está na Bíblia, não. Sotalmo, o que vocês acham? Diaconia? Dona Lindaura? Misericórdia, intercessão. Obrigado, Hudson. Qual desses dons vocês acham que é o mais importante para a igreja? Será que tem algum dom que é mais importante para a igreja? Oração? Oração é dom? É. Mas oração não é coisa que todo crente tem que fazer? Talvez a gente comece já a pensar um pouquinho sobre essa questão.
há uma diferença, há uma não é divergência, é diferença mesmo, entre aquilo que é dom e aquilo que é tarefa de cada crente. Quando você fala da oração, por exemplo, nós sabemos que a oração é algo que Deus atribuiu a todo crente, tem que ter vida de orar, orai sem cessar. Quando nós falamos de evangelização, não existe uma pessoa que tem essa tarefa exclusiva. A evangelização é uma tarefa de todos os crentes. Quando você fala do próprio pastorear, você vai perceber que a instrução que a palavra de Deus dá é que nós precisamos cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros. A tarefa, portanto, de cuidar do rebanho pertence a cada crente. Agora perceba o seguinte: nós precisamos fazer uma diferenciação entre dom e ofício, entre o dom e o serviço. Porque, por exemplo, a despeito da evangelização ser uma tarefa de todos os crentes, nós sabemos que Deus concede a pessoas específicas na igreja o dom de evangelista. Apesar da tarefa de cuidar uns dos outros é dada por Deus a toda a igreja, Deus separou alguns e concedeu dons específicos para exercitar essa tarefa, o ofício. Agora, é preciso que você e eu tenhamos uma consciência nessa questão de dons. E para isso, quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios, um texto que inclusive já foi citado aqui pela nossa irmã Norma, né? Efésios, capítulo quanto, gente? 4. Efésios 4, quando Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí vai dizer assim: com vista, com o propósito, com o objetivo de aperfeiçoamento dos santos, para que cada santo, cada crente, desempenhe o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E verso 14, para não sermos mais crianças na fé. Então, quando nós olhamos os textos bíblicos que falam sobre dons, eles vão mostrar primeiramente que os dons eles são dados, eles são concedidos pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo quiser. Está aí o verso 11, voltando a 1 Coríntios capítulo 12, está aí o verso 12, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Portanto, nessa questão de dom, nós não devemos ter aquela ideia de que eu vou buscar um dom. Esse é o Espírito Santo quem conduz, é o Espírito Santo quem direciona. Não sou eu que escolho o dom que eu quero ter. Eu posso escolher o ministério, eu posso escolher o serviço, o dom não. Esse Espírito Santo distribui a cada um individualmente. E talvez você vai dizer assim: espera um pouquinho, pastor, só esqueceu do verso 31? Porque o verso 31, lá de capítulo 1 Coríntios 12, ele diz: entretanto, procurai com zelo, o quê? Então tem melhores dons? Pelo menos na Bíblia está escrito, nós temos que procurar os melhores dons. E aí nós chegamos aqui num ponto em que nós precisamos entender essa questão, porque às vezes as pessoas pegam essa questão de procurar os melhores dons e começam a procurar dons espetaculares. Quais são os melhores dons? E aí nós precisamos agora entender, nós precisamos buscar esse entendimento, essa compreensão, de que na realidade existem melhores dons, de acordo com a necessidade da igreja, naquele momento em que ela estiver passando pelo que ela está passando, pelo contexto em que ela vive.
A instrução para que possamos procurar os melhores dons, ela não é uma instrução para cada crente, mas é para a igreja, no caso aqui a igreja de Corinto. Porque ele já tinha dito antes que é o Espírito Santo quem distribui individualmente, depois ele diz, procurem os melhores dons. Quais são os melhores dons? De acordo com a necessidade. Porque essa é a função dos dons espirituais, é suprir, é fazer a obra de Deus, é suprir a igreja. De tal forma que nós temos que buscar entre nós aqui, aquelas pessoas que têm os melhores dons de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que nós estamos precisando realizar. Vamos usar exemplos? Vamos. Existe alguém aqui na igreja? Vamos pegar aqui um exemplo que nós queremos fazer um trabalho de evangelização e ação social. Vamos lá para a congregação ou qualquer outro lugar. Nós precisamos procurar entre os membros da igreja aqueles que têm dons nessa área. Pessoas que tenham dons de evangelização, que saibam explicar o plano de salvação, e pessoas que tenham o dom de misericórdia, porque queremos trabalhar na área de ação social. Vamos lá. Pensem aqui na igreja, quem aqui na igreja nós poderemos chamar, convocar, para fazer parte, para fazer esse trabalho de evangelização? Pessoa que consegue explicar a palavra de Deus, quem? A irmã Cristina. Ótimo. A irmã Cristina, ela explica a palavra de Deus, ela consegue explicar o plano de salvação, ela tem esse dom. E na área de ação social, o dom de misericórdia? Não tem outro, é o Walter. Agora preste atenção. Nós vamos pegar o Walter e a dona Cristina e dizer assim, irmãos, vão lá fazer o trabalho, porque vocês têm dom, Deus abençoe vocês. É isso que nós vamos fazer? Não. Aquele texto de Efésios, Paulo diz que a função daqueles dons é equipar o corpo de Cristo para que todos os crentes façam o trabalho. Esse é um trabalho da igreja. Quem tem dom vai ensinar quem não tem, vai motivar quem não tem, vai incendiar quem não tem. Porque quem faz a obra de Deus não é só quem tem o dom. Quem tem o dom vai equipar os santos. A prova disso, gente, de que quem faz a obra é quem está sendo equipado, e aqueles que têm dons, eles precisam equipar, ensinar os que não têm. A prova disso são os seus pastores. Vocês acabaram de dizer aqui que eu tenho um monte de dom. Eu não tenho. Mas nós pastores, resolvemos ir para o seminário e fomos treinados para evangelizar, pregar, administrar, aconselhar, resolver conflitos. Nós recebemos treinamento para isso. Teoricamente, de pessoas que tinham dons para nos ensinar lá no seminário, né? Então, nós fazemos muitas coisas que não são o nosso dom. Talvez você possa perceber a diferença entre eu, Carlos, Renan, pastor Rubens, pastor Estevão. Vocês vão perceber que nós trabalhamos de forma diferentes em áreas diferentes. Um pastor, ele é um pouco mais voltado para o ensino, o outro um pouco mais voltado para a adoração, o outro um pouco... Por quê? Por causa do seu dom pessoal. Porque a despeito de ser treinados, cada um de nós também somos crentes. Lembre-se disso, os pastores também são crentes. E como crentes, nós recebemos dons específicos que Deus nos concedeu. Mas nós somos treinados para fazer outras coisas. E dessa forma que funciona, conforme Paulo ensinou aos Efésios, quem tem o dom, ele ensina quem não tem a fazer o trabalho que é de todo mundo. Vejam, nossa escola dominical é uma escola dominical forte, vamos dizer assim. Nós devemos ter na nossa escola dominical, entre os professores do departamento de adulto e infantil, nós devemos ter, eu acho que uns 40 professores.
Por aí? Quarenta a 50 professores, desde o departamento infantil até adultos. É lógico, gente, que nós não vamos ter 40 a 50 pessoas com o dom de mestre. E muitos irmãos que estão dando aula na escola dominical, eles não têm o dom na área do ensino, mas eles podem ser treinados para fazer essa obra. Você pega, por exemplo, na área da adoração do mesmo jeito. E aliás, a gente precisa talvez, agora não, porque o nosso tempo não vai dar. Mas nós precisamos fazer uma diferenciação também entre dom e talento. Que às vezes as pessoas fazem confusão sobre isso. E quando você olha no Velho Testamento, você vai perceber que Deus também concedeu habilidades especiais a pessoas para fazer a obra dele. Na área de marcenaria, de tapeçaria, de várias outras coisas. E Deus concede talentos. E nós precisamos aprender a usar os nossos dons e talentos para a glória de Deus. E nesse sentido dos dons, precisamos lembrar e de mostrar e de colocar ao nosso coração essa ideia. Cada crente foi salvo para servir a Deus. Cada um de nós. Se eu fizer a pergunta aqui, qual é o seu ministério aqui na igreja, no corpo de Cristo, cada um de vocês tinha que ter ou tem que ter uma resposta específica. Eu sei que alguns de vocês vai ter que usar os dedos para mostrar o que você faz na igreja, que tem gente que está envolvida em muitos ministérios. Mas você tem que ter um ministério. Porque você não foi salvo para não fazer nada no corpo de Cristo. Você foi salvo para servir a Deus. Sua vida só tem sentido se você viver para a glória de Deus. Não só aqui, mas também fora daqui. E você precisa ter um ministério. E nós precisamos, o que o texto vem nos ensinar, é exatamente isso. Que Deus, o Espírito Santo, concedeu dons específicos a pessoas específicas. Para quê? Para desenvolver o trabalho de equipar o corpo de Cristo. Não para fazer o trabalho sozinho. E esse às vezes é o erro das pessoas quando querem jogar tudo nas costas de outros, ou do pastor, ou de outro crente. Ninguém fica de fora, queridos. Saiba que se você não tem um ministério na igreja, tem outra pessoa desenvolvendo um trabalho em dobro, porque você não está fazendo o seu. Porque Deus nos colocou no corpo com uma finalidade, com uma função específica. Ah, pastor, mas eu não sei qual que é o meu dom. Deixa eu fazer outra pergunta. Como é que a gente descobre o dom que a gente tem? Oi? Trabalhando? Fazendo. Se você começar a estudar teologia e filosofar e ficar pensando, e analisando qual é o meu dom, vai passar uns 30 anos estudando e não vai descobrir. Sabe por quê? Porque o dom ele aparece sozinho, no trabalho. Talvez a dica que eu pudesse dar para você, se você tem vontade de descobrir o seu dom, é a seguinte: olhe na igreja alguma área que te chama a atenção. Alguma área que você brilhe os olhos se você pensar na possibilidade de trabalhar naquele ministério. É possível que o seu dom esteja nessa direção. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem o dom, ela se realiza ao colocar em prática o seu dom. Se nós falarmos, voltando ao exemplo aqui da ação social. Gente, vamos fazer a jantinha, né? E vamos fazer a jantinha, vamos levar no hospital, ou no lugar onde tem morador de rua, e etc. e tal, e estamos procurando voluntários para trabalhar nesse ministério. Se por acaso a gente convocar o Zé Edmilson, o Zé Edmilson falar assim: que coisa, eu não queria ir para esse negócio, eu não gosto desse trem. É porque ele não tem dom nessa área. Porque quando a gente faz o apelo, as pessoas que têm dom brilham os olhos. Porque o seu dom é aquele.
ele vai com satisfação, com alegria. Quem tem dom jamais faz a obra forçado, na marra, mas ele faz com satisfação. Ele se sente realizado fazendo aquilo. Ele sente alegria no coração porque está fazendo aquilo. Então, normalmente, via de regra, o seu dom está numa área em que você sente prazer e satisfação em trabalhar. E aí, quando você pensa nisso, é que talvez você precise buscar as pessoas que já trabalham nessa área para você analisar se aquilo não é coisa do seu coração e não coisa de Deus. Ah, pastor, mas peraí, isso acabou de falar que a gente se sente satisfação. Mas às vezes o nosso coração é enganoso e quer nos levar para ministérios que possam gerar visibilidade. Não é? Aliás, os irmãos que trabalham com ministérios que geram visibilidade, o que eu estou falando? De ministérios que vem aqui à frente, que prega, que canta, que toca. Todos esses irmãos, nós, no caso, também estou no pacote. Todos nós precisamos ter um discernimento muito grande da vontade de Deus, para não deixar o diabo lançar a soberba no nosso coração. O egoísmo, de querer ter aplausos. E aliás, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, que não tem nada a ver, mas vai lá. Questão quando as crianças apresentam, a gente aplaude. Mas quando é o coral de adulto, a gente não aplaude. Perceberam isso? Por quê? O coral de adulto está fazendo para Jesus, queridos. Está adorando a Deus, não é para aplaudir. As crianças não. Também? As crianças também estão adorando. Qual que é a diferença? A diferença é que nós precisamos estimular as crianças, valorizar as crianças a continuar servindo ao Senhor. As crianças não têm maturidade ainda para ter o discernimento que o adulto tem. Aliás, lembre-se, senhores pais e avós, quando uma criança vem aqui à frente, ela não tem ainda aquele discernimento. Eu estou aqui para servir a Deus, cantar para o Senhor. Ela não tem idade para isso. Quando a Débora chega aqui na frente, vou pegar a Débora, que é mais fácil, falar mal do filho do pastor. Pode perceber, quando o seu filho chega aqui à frente, ele faz uma varredura na igreja toda, até achar o papai, a mamãe, o vovô. A criança está aqui para aprender a servir a Deus com vocês. Ela está aqui porque ela está pensando em vocês. Ela quer ver vocês. Aliás, os pais, lembrem-se disso, que muitas vezes gostam de dar só presente e se esquece que mais importante é a presença na vida dos filhos. Fechei o parente, vamos voltar aqui. Então, o que eu estava dizendo mesmo, Geraldo? Até eu perdi aqui agora. Que nessa questão, os dons, eles são para serviço. Deus nos chamou para trabalhar na igreja, no corpo de Cristo. Lembrando que corpo de Cristo não se limita à igreja. Ele extrapola a igreja. Agora vamos olhar, e já disse para os irmãos que a igreja tem que procurar os melhores dons, é de acordo com a necessidade. O exemplo que já usei para os irmãos aqui, que deixei vários irmãos perplexos com o exemplo, é que no começo do meu ministério, quando fomos plantar uma igreja e não tinha ninguém na área da música, eu era o instrumentista da igreja. A pessoa que, beleza, comprei o violãozinho, aprendi o arnota musical lá, naqueles negócios de pôr o dedo lá para fazer a arnota, e eu que tocava na igreja. A Cléia lembra disso. Tadinha. Você também lembra? Judiação. Sério, não tinha ninguém para tocar. Eu falei, deixa comigo, vamos lá. Aprendi umas 5, 6 notinhas lá, amigo, e mandava ver.
sabia tocar nada, mas o povo também da congregação não sabia cantar. Então, bora, louvado seja Deus. É a necessidade. Naquela época, nós começamos a orar para que Deus enviasse pessoas que trabalhassem na área da música, que tivessem dons nessa área. Porque claramente aquela não era a minha praia. Aí quando chegaram, depois outro aprendeu, depois os meus próprios filhos cresceram, o Bruno começou a tocar, a Priscila a cantar, e etc. Aí eu fui me afastando da área e deixando com que eles assumissem para a honra e glória de Deus e para o bem-estar da igreja, né? Para a alegria dos irmãos. Parei de trabalhar nessa área porque chegou gente equipado e com dons específicos nessa área. Não era não? Aí você quer cunhada abençoada, viu? Depois, nessa congregação que nós estávamos trabalhando, lá no saída para Rio Verde, a gente notou que as crianças iam para a beira da rodovia para pegar ônibus, para vir aqui para Canaã e esses bairros mais próximos, para a escola, 50, 80, 100 crianças na beira da rodovia. E a igreja lá, com templo, com salas. Aí veio outra preocupação, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos ter uma escola aqui. Se a igreja está aqui, as crianças estão aqui. Aí começamos a orar para que Deus enviasse pessoas com dons específicos nessa área. Me lembro disso perfeitamente. Que nós começamos a orar para que Deus enviasse pessoas com dons nessa área para abrir uma escola no bairro. Agora já não precisava mais orar por quem tocava, porque já tinha chegado, Deus já tinha ouvido a oração. Nós procuramos os melhores dons e encontramos. Deus concedeu, mas agora os melhores dons eram na área do ensino. Até o dia que eu fui num congresso da Federação de SAFs, aqui na igreja do Novo Horizonte, e lá naquela beirada lá do lanche da SAF, né? O pastor sempre fica perto daquela mesa, né? Ali conversando e tal. E aí as irmãs perto da mesa começou a falar, gente, deu certo lá a questão da gente abrir a escola. E ela disse assim uma para a outra, deu não, deu errado, vamos ter que procurar outro lugar. E eu, Aí aproximei das irmãs e disse, irmãs, espera um pouquinho. Eu ouvi vocês conversando aqui, desculpa. O que é o negócio? Falei, não, pastor, a gente ia abrir uma escola em tal lugar e não deu certo. Estamos procurando outro lugar para abrir uma escola. Deus levantou e foram as irmãs aqui da Igreja Novo Horizonte para lá, para abrir a escola. E a escola foi aberta. Conversei com o conselho da igreja, investimos, mobiliamos. Elas entraram com a escola. E Deus supriu a necessidade. Até quando finalmente a escola funcionou, depois que eu saí a escola continuou. A escola funcionou até o dia que o governo, acho que o Estado ou a Prefeitura, não me lembro, abriu na porta da igreja, na praça em frente à igreja, uma escola para 2.000 alunos. Aí depois, me parece que a liderança da igreja achou que não era viável continuar com a escola em virtude que o governo já tinha atendido essa demanda. Os melhores dons, de acordo com a necessidade. É Deus que levanta essas pessoas. E é assim que os dons são dados para a edificação da igreja. E talvez você esteja aqui, e eu vou ter que dar uma apertada aqui e cortar essa lição para a gente conversar sobre esse assunto depois, porque eu sei que vocês estão com algumas coisas aí no coração, com relação a esse negócio de dom de língua, discernimento de espírito, etc. e tal, e graças a Deus não vai dar tempo de estudar isso hoje, né? Nosso tempo está acabando, a escola dominical foi mais curta. Nós vamos ficar com a aula introdutória. Mas deixa eu só fazer uma pincelada aqui, gente, sobre essa questão dos dons de sinais e milagres. Talvez diga, mas pastor, por que aqui na igreja a gente não tem esses dons? Dons de curar, etc. Esses dons miraculosos, vamos dizer assim. Talvez a gente precise pensar algumas questões muito importantes que talvez vá trazer uma certa direção para você ir mastigando até a gente voltar nesse assunto aqui no outro momento com maior tempo. Primeiramente, eu quero lembrar a vocês que os dons extraordinários,
eles foram usados no começo do estabelecimento da igreja cristã como credenciais daqueles que falavam em nome de Deus. A gente vê isso na segunda epístola aos Coríntios, abra a sua Bíblia aí, um pouquinho mais para frente. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Estou falando, o irmão lá viu o meu aperto aqui, falou, vou tocar logo um sinal aqui para acudir o pastor, coitado. 2 aos Coríntios 12, 12. Diz assim, verso 11: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangesse. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, e ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que Paulo mostrava era isso. Os sinais, prodígios e poderes miraculosos, as curas e tudo mais que Paulo fazia, era credencial do seu apostolado. Era prova de que ele era apóstolo. Era a identidade apostólica dele, era aquilo. Agora lembre-se que quando Paulo escreveu esse texto, a Bíblia não estava completa ainda, ele estava escrevendo. E à medida que vai se fechando a escrita da Bíblia, nós começamos a ver outras instruções também importantes dentro disso que Paulo está falando. A próxima instrução está em Gálatas, passo umas 2 páginas aí para frente, ou uma. Em Gálatas, Paulo já fala outra coisa diferente. Paulo diz assim, capítulo 1, a partir do verso 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja rejeitado. Na segunda epístola de João, você tem lá também a mesma coisa. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. O critério, queridos, mudou. Jesus já havia falado isso quando ele disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, é conhecido por mim. Por quê? Porque existem muitos falsos pregadores com falsos milagres e operações de sinais. Portanto, o critério agora para saber se alguém fala em nome de Deus não é mais o sinal ou os dons miraculosos, mas é se fala de acordo com a palavra. Se está de acordo com a palavra. É por isso que o crente precisa conhecer a palavra. Porque se você não estuda a palavra, você não tem como julgar. Você não tem como analisar. Aí você diz, mas pastor, eu vou julgar essas coisas. Vai. Nesse sentido, tem que julgar. Mesmo aqui, em 2 Coríntios, quando a gente for estudar um pouco mais à frente, né? Esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo começa a falar dos dons espirituais no capítulo 12 até o final do 14. E uma coisa importante que ele diz é que aqueles que têm profecia, 14, 19, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem o quê? O que está sendo falado. Não é para julgar o profeta, entre aspas. É para julgar o que ele está falando. Não importa quem seja o pastor que sobe nesse púlpito para pregar. Se é Paulo, se é Saulo, se é Renan, seja lá qual for. Você precisa ter o conhecimento para saber se está falando de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o crente tem que estudar a Bíblia. Porque o seu grande problema é que aqui na igreja talvez vai ter um grupo de pessoas que vai filtrar muito o que vai ser falado aqui.
Você tem os pastores, você tem os presbíteros, você tem outros irmãos que são conhecedores da Bíblia e que vão dizer, pastor, isso tem que estar errado e tal, etc. Depois, talvez não vai nem deixar pregar. Mas e quando você liga a televisão na sua casa? Quando você abre a internet para ouvir outros pregadores falarem? Você tem que ter o discernimento. Você precisa julgar isso daí. E nesse sentido, é que nós olhamos então a questão dos dons, lembrando que os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Cada crente precisa trabalhar no corpo de Cristo e usar o seu dom para edificar os outros crentes. Deixe-me passar aqui para os irmãos então, deixar aqui com os irmãos essa primeira dica. Se você quer saber qual o seu dom, ache uma área no qual você tenha prazer, você tenha alegria em trabalhar, o seu dom está nessa direção, porque se Deus te deu esse dom, você vai fazer com satisfação, por mais difícil que seja. Procure as pessoas que trabalham para ver se isso não é ilusão do seu coração, mas converse com alguém sobre isso. E uma outra exortação que deixo para você é com relação àquilo que Deus te concedeu e que às vezes você tem dúvida se aquilo vem de Deus ou não. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da questão do dom de língua e do dom de revelação, que muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Porquanto, às vezes, vem tanta coisa, não, mas eu tenho uma tia minha, ou um tio, ou tenho um fulano, meu parente e tal, que tem esse negócio de línguas, né? Fala em língua estranha, outro fala que recebeu revelação de Deus e etc e tal. Como é que eu lido com essas coisas? É preciso que você tenha conhecimento bíblico para lidar com essas coisas, e queremos analisar isso dentro desse texto, só que não hoje, porque de fato não temos tempo. Estou falando, mas eu quero que você guarde no seu coração, antes de tudo, o seguinte: todo dom, ele é feito para a edificação da igreja. Se não está edificando a igreja, se não está trazendo crescimento espiritual para os irmãos, tem alguma coisa errada com relação a isso. É preciso lembrar que o seu dom Deus te deu para você edificar a igreja. Se você não está fazendo isso, você está em falta com o dom que Deus te deu. E aí você pode lembrar da parábola dos talentos, de que um dia Deus vai pedir conta. O que é que você fez com o talento que eu te concedi? E é por isso que chegando no final do ano, quando você olha aí um ano novo que está se aproximando, quem sabe você possa mudar talvez a sua postura, se você estiver guardando para si o seu dom, o seu talento, e lembrar-se que você vai ter que prestar contas a Deus daquilo que Ele te deu como dom e como talento, tá bom? Quero lembrar os irmãos que existem desses dons, e aí depois é um outro papo que quero conversar com os irmãos, talvez depois aí desse período de férias, é a questão da contemporaneidade desses dons. Esse é um assunto complicado, mas nós precisamos estudar esses textos, porque Paulo cita aqui esses dons, todos: milagres, operadores, socorro, governo, variedade de língua, profetas, apóstolos, etc, etc, etc. Nós vamos estudar especificamente esse assunto numa aula específica, tá bom? Em breve. Quando você estiver pensando nisso, lembre-se também de separar aquilo que disse antes, o dom do ofício. Tá ok? Por quê? Porque por mais que ele fala que a uns estabeleceu Deus na igreja profetas, nós entendemos e sabemos que João Batista foi tido como o último profeta. Portanto, qualquer pessoa que diz que é um profeta, tem o ofício de profeta, ele está usando indevidamente o título. Assim como qualquer que está usando o título de apóstolo. O título, o ofício de apóstolo, se encerrou com aqueles que andaram com Jesus, com aquela geração. É por isso que em alguns ambientes o pessoal costuma brincar dizendo que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os apóstolos, como títulos e tais que a Bíblia atribui, foram aqueles que conviveram com Jesus e que morreram e pronto.
E nesse sentido, nós precisamos ter esse discernimento. Não vá confundir o ofício com o dom. A despeito de não termos mais profetas, Deus concedeu o dom de profecia. A despeito de não termos mais apóstolos, Deus concedeu o dom de apostolado. E sobre isso nós vamos estudar depois, tá bom? De forma com mais tempo, mais tranquilamente, sobre essa questão das partes difíceis desse texto. Por enquanto, só quero que você guarde no seu coração que o dom é dado por Deus para todo crente. Cada pessoa precisa identificar o seu dom. Não é para fazer o serviço sozinho, mas é para treinar outros para que possam fazer o serviço. E você pode desenvolver um ministério que não seja aquele para o qual você tem dom, desde que você tenha disposição de ser treinado, equipado por alguém que Deus colocou, que tenha dom para fazer esse trabalho. Tá bom? Guarda as perguntas, anota aí para quando a gente voltar nesse assunto, tá? Para nós então darmos sequência a isso depois, na lição seguinte dessa revista, que vai ser depois. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.